uma parada que talvez tenha a ver, principalmente porque nesses assuntos que a gente fala, que vocês têm as dúvidas e tal, sobre isso, sobre o audiovisual aqui, sobre essa parada, chegou um momento que eu meio que desacreditei do futebol, percebi que isso era, de fato, era algo que eu gostaria, mas não era o que eu queria pra caralho mesmo. Essa não que era é, seu sonho. essa que foi a grande real. Foi eu perceber que não era o sonho máximo e chegou um momento que, por exemplo, eu tava lá em Portugal quando isso aconteceu. Porque o que aconteceu? Eu tava jogando bola, resumidamente, eu jogava, e aí eu tava lá no sonho já de, pô, vou virar jogador, eu acabei indo pra lá, meio que nesse sentido, assim, porque tem um cara que era, eu chamo de padrinho, era pra ser meu padrinho, mas estava lá em Portugal, não pôde ser, mas é meu padrinho. De consideração. De consideração. É, meus pais já tinham morado lá, daí o meu pai foi pra lá, e aí rolava o papo de, tipo, vamos pra Europa, e já o papo de, pô, futebol na Europa ali e tal. Sim. Então, basicamente, de repente, eu tava lá com esse sonho de vou jogar pra caralho. Só que aí, com o tempo, eu fui percebendo que eu não queria. E que seria uma puta de uma responsabilidade do caralho. Ter que, porque... E é claro que é projetado um monte de sonho em cima, sabe? Porra, imagina na cabeça do meu pai. Com certeza passou em algum momento. Sei que não foi o objetivo, mas passou no momento. Pô, será que meu filho vai jogar bola e vai me bancar a gente na Europa? Tipo, com certeza. Vai se dar bem, né? Vai se dar bem e tal. E aí eu fui meio que percebendo e acabou de ir lá uns testes e tal. Eu descobri que tinha um tumor no joelho. Tipo, na parte de fora aqui, Que assim. merda. Tipo, digamos que aqui da perna. É bem aqui, ó. É aqui, ó. Aham. Eu tenho um rasgo aqui até hoje, que é... Da cirurgia. da cirurgia. E aí eu percebi, tipo, daí junta isso com Mas era um tumor benigno. um tumor benigno. Provavelmente o que aconteceu foi tipo, eu machuquei em algum momento e como não me cuidei, ele calcificou errado. Mas era uma parada assim, tipo, era minha perna aqui, vinha uma garrinha, digamos assim, sabe? Uma garrinha de osso mesmo, assim. Como que você descobriu? Tava doendo muito? Eu tava fazendo testes lá, tipo, eu lembro que nessa época eu jogava bola em todo lugar lá em Portugal também. Sempre foi isso, sempre foi futebol. Eu sempre fiz amizade pelo futebol, chegava na escola, aí ainda tinha um ponto de ser brasileiro lá, porque eles dão moral, porque, pô, brasileiro jogando bola realmente Futebol brasileiro exato, diferenciado. Aí um dia eu tava vestindo um meião, assim, e aí o meião passava do joelho e quando eu tava dobrado eu sentia, assim, eu falei, Aí eu falei, deu uma merda, daí a gente, nossa, deu uma merda por causa disso. Mas aí, beleza, isso pra concluir que eu meio que desiludi do futebol. E aí nesse meio tempo, o que eu fazia? Eu falei, beleza, reconheço que nesse momento o futebol é o norte da minha bússola. Mas, para além disso, o que eu faço? Eu percebi que, naturalmente, eu sempre, por estar, por exemplo, lá em Portugal, eu gostava de filmar a minha vida e mostrar para meus parentes do Brasil, meus parentes, meus amigos e tal. Então, eu lembro que eu comecei A gente ainda vai chegar no porquê que você foi para Portugal. Tá. Né? Porque a gente deu uma pulada. Exato. Mas, resumidamente, foi porque a minha vida estava aqui ruim. Isso com que idade? Isso eu tinha 13 anos. E aí meus pais já tinham morado em Portugal, aí eles tinham esse sonho, assim, e aí já rolou de, tipo, eu já tava jogando bola mais seriamente, não só escolinha e tal, eu jogava num clube aqui, jogava no clube ali, participava de campeonatinhos e tal. Eu lembro que algumas vezes foi falado, na Europa lá tem um mercado que tá querendo jogadores igual vocês, assim. Eu lembro que eu e uns amigos sempre era bajulado, assim, a gente ia jogar numa outra cidade, chegava um olheiro, assim, amendoim, um treinador, amendoim, esses moleque aí, se você levar, vai dar boa. E aí, tipo, foi falando isso até que um dia meu pai tava presente num desses, eu lembro por cima, assim, mas eu lembro que ele ouviu isso e falou, vambora, então, porque tem uma chance aí. Aí já acionou o Norberto lá, meu padrinho, e falou, ele preparou o terreno, foi por 6 meses antes, e aí foi eu e minha mãe depois, assim, aí, enfim, aí foi por isso que a gente foi pra Portugal. Mas aí lá nessa desilusão com o futebol, eu percebi que Você tava na escola ainda? Tava na escola, eu fui lá, eu comecei o ensino médio aqui, e aí fui pra lá, desconsiderou tudo que eu fiz do ensino médio aqui e comecei de novo. Ou seja, o ano que você tinha perdido Então, e que você tanto teve que mentir pra todo mundo a tua exato. idade. E aí eu fiquei certo quando eu cheguei lá.
E aí, chegou um momento que eu precisei voltar às pressas pro Brasil, porque se eu ficasse mais um pouco, eu ia voltar como reprovado. Aí ia sair justamente ao contrário. Eu fui como um ano adiantado e ia voltar com um ano reprovado. Eu Sim. deu uma merda depois do tumor e tal, porque eu, porra, vambora daqui. E aí viemos pro Brasil de volta. Vocês ficaram o quê? 2 anos? Fiquei um ano. Foi Um basicamente um ano, assim, de cabo a rabo, sabe? De chegar até vazar. Mas, nossa senhora, muita coisa aconteceu. E aí eu percebi que eu gostava desse mundo audiovisual. Foi na época que o YouTube tava rolando pra caralho, conheci o Monark. Foi lá que eu assistia pra caralho. O Monark me ajudou pra caralho nessa época de Portugal. Porque durante muito tempo eu não... Tipo, eu tinha receio... Eu tinha um monte de segurança estando lá. E Isso querendo foi que ou não- ano, Gi? Foi em 2011. Tipo, eu cheguei em 2011 e vazei em 2012. Foi O no Monark meio. tava atorando no YouTube. Tava torando. Assisti pra caralho o Monark. Várias vezes. E aí eu, querendo ou não, chegou um momento que eu ser estrangeiro pesou, sabe? Porque a maioria das vezes não tem, mas às vezes tem na escola, assim. Eu lembro que várias coisas pequenas, como, tipo... Eu falo, nossa, que frio, né, que tava rolando aqui. Volta pra tua terra, então, porra. Os caras do nada, lá que é calor, né? Zoando, assim, Sim. tipo, níveis assim, é bobeirinha, eu sei que é Sim. bobeirinha, mas várias saco, desse, é. porra, o tempo todo. Eu lembro que uma vez me zoaram, eu levo hoje como uma coisa boa, mas me zoaram porque eu esqueci um trabalho impresso em cima dos armários, num dia voltei, no outro dia tava lá. E eu achei que tava lá, daí eu fiquei, caralho, que foda, ninguém mexeu, fiquei comemorando, assim. E aí os caras, tipo, zoando, falando, pô, se fosse lá na tua terra, né, já iam ter pego, rasgado. Tipo, então eles queriam de todo jeito... Sim. Não, quem vai lá e pega as coisas e sai são vocês. Devia ter... Se eu tivesse também. essa naquela época, faltou conhecimento nessa época. Você sabe que outro dia eu vi até comentei aqui com a Yas, que eu vi uma reportagem que tava alguns pais e mães de Portugal reclamando que os filhos estavam consumindo muito conteúdo do Brasil Brasileiro. e estavam começando a falar o português brasileiro, né? O português BR. Sim. E aí uma menina postou essa matéria no Twitter e falou assim, é bom, né? Quando alguém invade o seu país e começa a colocar a sua cultura, não sei o que, né? Galera, eita! Na época que eu tava lá, já tava rolando isso, que eu lembro que tinha um Facebook, e aí lá era gosto, e aqui era curtir. Os jovens adoravam curtir. Eles não gostavam do gosto. gosto. Porque era assim, as propagandas era mete um gosto aí, pá. Sabe, mete um gosto. É. Porra que é essa? Não tem, tipo, daí os caras falam, dá uma curtida. Porra, Soa soava bem de melhor. outro soa jeito, bem assim, melhor. sabe? Mete o like. Mas deixa eu Mete falar, o pra like. mim é o sotaque mais lindo do mundo. Eu gosto de Eu sotaque em português. amo! Mas nessa Você época português eu você odiava. chegou a PT. pegar? Não. Não? Porque nessa época eu odiava. Eu me recusava. Eu odiava português nessa época, muito. Quando eu tava lá, os meus amigos era a maioria africana, a maioria, e tinha um Mas sueco. eles também falam, tinha... né? O português PT. Eles falam com o Falam. sotaque de É, lá, né? mas ainda assim é um sotaque diferente, é muito mais cantadinho, com muito mais, tipo, dá pra ver que é o português africano, assim. Aham. Eu, particularmente, gosto muito mais, porque é as memórias afetivas. Meus Sim. amigos falavam desse jeito, e quando o cara que era cuzão falava igual o português de Portugal. Eu lembro uma vez que uma estagiária africana veio... Uma estudante africana veio fazer estágio na escola onde eu estudava magistério. E ela tava lá, e aí teve um dia que era a última aula da sexta-feira, assim, sabe? Quando já tá todo mundo no sono, a professora falou, então vamos conversar, vamos entrevistar ela e tal, né? E ela tava toda feliz, porque imagina, ela podendo conversar com a gente. Aí ela foi lá na nossa sala, e todo mundo perguntando coisas, e eu sempre gostei muito de línguas, né? Do tema. E daí eu falei pra ela, qual é a palavra mais estranha pra você no português BR? Ela falou, cadê? Porque pra gente o cadê é muito óbvio. Aí eu falei, e por um momento a minha mente apagou já, porque pra mim não dá pra viver sem o cadê, sabe? Aí eu, sim, como é que você fala lá dela? Onde está? Aí eu, Onde cara, está? não dá pra viver sem o cadê. Nossa, é verdade, né? Mas por Verdade. um momento a minha mente Cadê? falou, como é que vive sem o cadê? E É, ela fala, onde está? Aí eu, tá bom. Ah, então tá bom. Então, desculpa. verdade, né? Próxima É. pergunta. Cadê? Cadê? Um monte de palavrinha assim. Mas, enfim. É isso. Aí eu gostava dos africanos. Porque, como que eu tava falando, era que pesou o ser estrangeiro. E aí, como eu falei. Por isso que eu era amigo dos gringos lá. Porque era tipo, os Era caras o que. mesmo sentimento. Eles falavam português também, mas eles, tipo, ainda assim. Por exemplo, eu lembro no intervalo,
eu ficava com a galera que eram os caras que, tipo, eram os excluídos, assim, sabe? Sim. Eram os que, tipo... Eu lembro que uma vez... Você saiu de uma escola no Brasil em que você socializava, Socializava, aprendeu a socializar exato. pelo futebol, era chamado pelos caras mais velhos. Então, mas lá, é que eu sei que tá diferente e tal, mas é difícil me livrar desse sentimento de que tinha muito filho da puta. Eu jogava bola e os caras queriam me ter ali, sabe? Então, quando eu tava jogando bem, eu sempre era bem quisto. Só que aí eu lembro que os caras estavam andando e aí zoava esse grupinho, sabe? Eu lembro que tinha esses... Era Moçambique? Moçambique, eu acho que era a galera de Moçambique. Que era literalmente pensa filme americano, assim, rodinha, os caras de Moçambique ali, e aí eles passavam zoando, os malucos. E aí eu lembro várias vezes de um falar com o outro, assim, e os Moçambique, tudo, os caras enormes, assim, os portuguesinhos dando de dedo, assim, pra cima, sabe? E o cara, se ele quisesse, ele dava uma só e enterrava o português, mas ele ficava com esse medo de ser deportado, Sim. porque provavelmente não tava tudo certo os documentos, igual a Sim. gente. O pai sabe? devia dar uma pressão em casa. A diretoria não ia ficar do lado deles, e aí, talvez. não ia com certeza. E aí eu lembro de indo pro futebol e os caras zoando e eu falando, que porra é essa? Tipo, eu ficava, que porra que tu tá fazendo, cara? Porque eu sempre fui mano, foda-se quem que tá ali. A gente é respeito mútuo geral aqui, sabe? Zoava pra caramba todo mundo, mas eu vi que não era zoeira. Eles não estavam fazendo zoeira. Zoar, a gente zoava pra caralho. Se xingava na zoeira e tal, mas estavam esculachando mesmo, assim, escaralhando os moleques. E aí eu comecei a, tipo, desgostar da galera do futebol. Sim. E aí tudo foi combando, assim, né? Eu falei, pô, não quero ficar com esses caras aí e tal. Primeiro que parece tudo interesseiro num ponto, assim, que quando é na hora da bola, tá jogando você bem, joga quer bem, ser seu amigo e tal. E aí eu lembro que eu comecei a parar de jogar meio que por isso e comecei a ficar com esses caras, assim, ficar junto com eles, falando, pô... E aí começou a sofrer essas monte de merda que eu falei, volta pra tua terra e tal. Isso daí rolava no momento que eu não tava jogando bola. Então, tipo, enquanto eu tô jogando bola, eu sou respeitado, eu sirvo, mas enquanto não. E aí eu comecei a ficar puto pra caralho, comecei a ficar só junto com esses moleques, assim. E aí eu peguei a raiva do português de Portugal, no caso, e tal. Eu percebi que o sotaque, assim, que me deixava... Hoje, como eu falei, já tem nada contra, já zerou, assim, hoje já fiz muita terapia para lidar com toda essa época e tal, mas o que eu gostava mesmo era esse sotaque do português africano, e aí, junto mesmo essa galera, eu lembro que eles tinham muito do hip hop, assim, tipo, uns clipezão de hip hop e tal, que também ajudou na influência de... gostar do audiovisual. Na musical e no audiovisual. Porque eu lembro que eu sempre ficava, caralho, que da hora, assim, sabe? Como é que eles fizeram isso, assim? Tipo, como que faz um clipe e tal? Que doideira. E aí eu gostava de mostrar minha vida pra galera do Brasil. E aí, eu lembro que eu fiquei com isso na cabeça. Quando eu voltei pro Brasil, meio que foi isso. Lá eu já fazia Você voltou sozinho pro Brasil? Eu voltei com a minha mãe. Igual eu fui, o meu pai foi antes e aí ficou também um tempo a mais. Tipo, a gente voltou antes. E lá eu fazia um curso, porque lá era o ensino médio, era técnicos de multimídia, que se chamava, que é o normal. Tipo, eu tinha basicamente assim, português, história da arte, física e todo o resto das matérias eram específicas, que era... próprias técnicas de multimídia, que lá é multimédia, sistema de informação, coisa que Tipo eu Metec. aprendi, aprendia Excel, aprendia Photoshop, aprendia programa de animação, então meio que nesse 1 ano que eu tive lá, eu estudei durante, eu acho que uns 7 meses e tal, e lá a escola é tipo americano, assim, que eu vou até a sala, tenho 1 hora e depois vou embora, fico 15 minutos ali no intervalo, vou para outra sala. Então, Você escolhe sua grade. exato, assim. Exatamente. E aí, eu tava nessa de, porra, já que o futebol, que era o meu norte da bússola, saiu, o que vai ser agora? Vai ser o audiovisual. Porque eu sinto que eu sempre fui nisso de viciar pra caralho em algo. E aí eu viciei Ficar pra caralho. obcecado, né? Exato. Virava o norte da minha também. bússola da vida, assim, sabe?